Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Está começando mais um quadro do Êxito Cast, o Quem Está Faltando, promovido pela Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxitos de Empreendedorismo. E eu sou a Nayara Mota. E eu sou o Pedro Marques. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos aqui com uma convidada para lá de especial, Kátia Teixeira. Muito bem-vinda, viu? Ah, obrigada. Bom, para a gente começar, né, Pedro? Aquela pergunta de sempre. Conte um pouquinho quem é Kátia Teixeira. Olha, Kátia Teixeira tem muita bagagem, tem muita história. Kátia Teixeira, ela é uma mulher com 2 filhos lindos, maravilhosos, meus filhos. Tenho 47 anos, não parece que tenho 20. Sou contadora de história, sou educadora social, trabalho com essa parte social que eu gosto muito, trabalho com as crianças com codependência e também... eu esqueci, já ia falar. Eu tenho TDAH e dislexia. Foi bem complicado, viu? É mesmo, Kátia. E me conta, toda essa sua trajetória, que você falou que tem uma bagagem enorme, o TDAH e a dislexia. Antes de tudo, de perguntar quais foram as barreiras, né, Pedro? Acho melhor a gente entender o que é isso, o que é o TDAH e o que é a dislexia. E qual a diferença entre os dois? Então, são dois transtornos, né? O que acontece? A dislexia, ela atrapalha muito na leitura, porque quando a pessoa está lendo, conforme assim você lê uma sequência, né? Então tem a linha, vai uma linha de baixo. Então o que acontece? Você acaba misturando e você não consegue ter uma boa memória. É complicado você ter a leitura. E o TDAH também, você é muito eufórico, né? Você acaba atropelando as coisas. Então, o TDAH faz a parte da desorganização da cabeça da pessoa. Então, eu comecei a aprender como eu aprendo. Então, eu sou muito visual e auditiva. Então, cada um tem um jeito, né? Todas as pessoas têm um jeito de aprender. E quando que foi que você percebeu esse transtorno? Então, quando eu era pequena, brincadeira lá em Barbacena, não, eu sou de São Paulo mesmo. A minha mãe, os professores, né, viam que eu tinha essa dificuldade na leitura, na memorização, na desorganização. E ela começou a me passar em fono, em vários outros especialistas. Na época, não era falado isso, falavam que eu tinha um déficit de aprendizagem. E foi muito difícil. No 4º ano, eu era bem gaga, que eu não conseguia ler, eu tinha muito medo. Então, eu tinha muito medo, eu era travada totalmente. E até que uma professora de artes, junto com a professora de geografia, falou assim, olha, se você entrar no teatro, talvez você consiga desenvolver tudo isso, né? Porque você é muito criativo, você gosta de falar, se a gente fala uma coisa, você faz. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Então, eu sempre costumo dizer, tive 2 professores, que um me ajudou e outro me ajudou mais ainda. Porque ele falou que essa outra professora, ela falou para mim que eu não tinha capacidade de ser professora ou ser contadora de histórias, que eu ia ter muita dificuldade na minha vida, mas todo mundo tem a dificuldade na vida, né? Todo mundo tem alguma coisa interior que ela tem a dificuldade para tentar desenvolver. E isso, eu consegui entrar no teatro e tal. E junto a isso, minha mãe começou, né, me levar nos médicos capacitados para ver o que eu tinha. Me ajudava em fono. Eu fiz muito fono. Nossa, fiz muito fono. Psicólogo também. Então, todos esses profissionais, né, que são especialistas, eles contribuíram aí para que você identificasse esses 2 transtornos e te ajudasse a lidar com eles, né? Exatamente. E falando como lidar com eles, como que você lida com eles hoje em dia? Olha, é uma luta sempre, porque, um exemplo, para eu contar uma história, eu tenho que ler, eu ouvir e depois eu mesmo fazer. Então, lá no meu espelho, então eu falo assim, meu filho às vezes fala, mãe, você está falando comigo? Eu falo, não estou falando com você não, estou falando comigo mesmo. E eu vou contando essa história até que eu consigo lembrar. Então, assim, para mim, cada vez que eu vou fazer uma contação de história, é um desafio para mim. É eu vencendo um gigante dentro de mim, né?
E É você sempre competindo com você mesma, eu né? mesmo competindo, né? Esse contar histórias, isso foi uma questão que foi enraizada com esses 2 professores que você teve? Foi a forma que você aprendeu? Ou foi uma forma que você desenvolveu para poder entender a situação? Ah, eu pulei essa parte, tá vendo? Não, a minha avó contava histórias. Então a minha avó era uma coisa assim que era tão gostosa de ouvir, eu amava ir para casa dela, porque nas férias ela começava a contar várias histórias, porque minha avó era escrava. E ela falava daquelas coisas de como que era trabalhar no cafezal, lá na senzala. Desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20. Não. E a tua avó? Cada perna. E a avó? Não, eu tenho 47 anos. A minha avó, se ela estivesse viva hoje, ela teria uns 110 anos, 112 anos. Então a gente está falando que sua avó vem de uma escravidão que Exato. não faz muito tempo que foi abolida, né? Tinha acabado a escravidão, mas ainda eles viviam, né, num tipo de um escravo, né, de uma escravidão, né? Isso aí. Às vezes dá um trava-língua aqui, hein? De uma escravidão disfarçada de emprego informal, talvez. Que a gente ainda vê hoje em dia. Vê, né? Muito, né? Uhum. Então, e aí eu gostava muito de ouvir história, sempre gostei de ouvir história. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, dessa maneira de ouvir história, eu acabo também aprendendo, porque você acaba viajando, né? O livro é uma viagem, você aprende muitas coisas dentro do livro. E com isso, quando eu entrei no teatro, a primeira peça que eu fiz foi A Sopa de Pedra. É muito legal a história, porque de uma pedra, né? A bruxa ali, então eu fiz a bruxa aí, então foi toda a escola parou para ouvir, né? E quando viram que consegui realizar e decorar as falas, foi assim um boom na escola, foi muito legal isso, né? E os professores ficavam assim, tá vendo? Você é capaz, né? Então vamos lá voltar nos professores. Eu falei para você que eu tinha 2 professores, um que me ajudou, um que ajudou mais ainda. Uhum. Então esse professor que falou para mim que eu não seria capaz de ser professora, de ser contadora de história, de talvez realizar o meu sonho, ela foi a que mais me ajudou. Porque aquela palavra ficou na minha cabeça e eu falei assim, não, eu sou capaz, né? Sim. E essa professora de geografia, que era professora de teatro também... Ela era também professora do teatro. Geografia e professora de teatro. Você vê a importância na escola, né? E o que aconteceu? Ela falou, Kátia, você consegue ser o que você quiser, né? Todo mundo tem o seu limite. Você talvez vai ter que brigar mais ainda com você. Mas se você se dedicar, você vai conseguir. Então, foi através disso que aquilo ficou enraizado em mim. E eu falei assim, não, eu vou conseguir. E cada vez que eu conto uma história, é um desafio, eu fico muito feliz. Eu falo assim, nossa, eu consegui mais uma vez. Ou decorar algo, e eu falo assim, eu consegui de novo. E nesse percurso todo, quando eu entrei na faculdade... Foi muito difícil, porque é muitas disciplinas, né? E eu falei assim, não, eu preciso me entender um pouco. Aí, quando eu fui estudar realmente o que era dislexia, TDAH e todos os transtornos de déficit intelectual, porque as pessoas falam muito da deficiência física, né? Daquela deficiência física, mas esquece da deficiência intelectual, que existe. E às vezes a gente tem e nem sabe, viu? Sim, exatamente. E é aí que vem uma dúvida também, né? Como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho, né? Com essa dislexia, com TDAH, se você sentiu um impacto muito grande isso, uma diferença no tratamento, como foi a sua entrada no mercado de trabalho? Eu tive várias outras profissões, né? Eu falo que hoje eu sou realizada porque eu sou professora. Eu já trabalhei com muitas outras coisas, mas nunca ninguém sabia, viu? Nunca me perguntaram também. Você tinha dito, né, que esses transtornos, ele traz uma desorganização dentro da cabeça e tudo mais. E eu tenho uma amiga que ela tem dislexia e TDAH também. E ela diz que uma das coisas que ela sofre no mercado de trabalho é que as pessoas acham que ela é uma pessoa desorganizada e desfocada. Isso. Só que ela fala pra mim, né, eu não sou. Eu mato um leão todos os dias para tentar dar conta das coisas. E aí, eu acho que cabe muito nessa pergunta que o Pedro fez, né? Mesmo que as pessoas dentro do mercado de trabalho não sabiam que você tinha esses 2 transtornos,
você era julgada, você sentia um certo preconceito, ou você até mesmo era, sei lá, apontava um dedo, né, para você e falava... Sim. Ser prejudicada de alguma forma, né, Sim. na empresa, ser demitida de repente por achar que você não era capaz, né? de não achar que é capaz. Então, mas aí, por isso que eu falo que é a importância de você se conhecer. Então, o que eu faço? Até hoje, eu anoto. Né? Existe o caderno, existe o papel, existe a caneta. Então, eu pego e anoto. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Então, dentro da empresa, o que eu teria que fazer? Porque eu trabalhei em empresa que tinha que bater meta. Então, eu tinha lá uma meta diária. Então, eu tinha que fazer tal coisa. Então, eu colocava lá. Então, quantos clientes que eu tinha atendido? 1, 2, 3, tal. Então, eu já ia colocando. Então, as pessoas não conseguiam ver que eu tinha isso. Era muito difícil. Eles achavam... Eu sempre fui... Assim, era uma cobrança minha que eu sempre tinha que ser a primeira, a melhor. Era uma cobrança minha. Né? E as pessoas nunca descobriram que eu tinha essa dificuldade, sabe? Então, eu acho que a gente tem vários pontos aqui bem importantes, né? Primeiro, que as pessoas que estão ao seu redor faz toda a diferença. Sim. Tanto, até mesmo aquelas que dizem que você não é capaz, talvez sejam essas que você vai olhar e falar assim, querida ou querido, né? Eu sou sim. Mas, obviamente, que as pessoas que estão ali te fortalecendo, te apoiando, como é o caso da professora, que era de geografia e de teatro, faz toda a diferença, Sim. né? Segundo, é você se conhecer, né? Você saber as suas dificuldades, de repente, as suas limitações e como você pode lidar com isso para que você consiga atingir as metas. Isso. E cada vez mais fazendo aquilo que precisa fazer. Que nem você falou que ninguém desconfiava que você tinha TDAH e dislexia. Então, isso é bem importante, né? E esse método que você desenvolveu, foi você que foi percebendo ou alguém te deu algumas dicas, tipo, olha, você tem que anotar, você foi estudar isso de alguma forma, você desenvolveu sozinha ou teve essa questão, a ajuda de alguém para poder falar assim, não, olha, pro seu caso tem que fazer assim, assim, assado, para você memorizar melhor. É porque cada um é um indivíduo. Eu costumo dizer assim, ó, a nossa mão, nossos dedos são diferentes. Então, cada indivíduo é um. Então, eu aprendi dessa maneira. Então, eu prestava atenção. Então, antigamente, gente, fico revelando minha idade, ó. 20 anos! Você vê 20! Eu escutava o Walkman. Você lembra do Walkman, gente? Vocês não lembram? Lembro. Você lembra nada. Você lembra nada. Você tinha Discman, menina. Discman, você não Eu tive Walkman. Você teve Walkman, ó, revelando. Então, eu gravava a minha voz e escutava. Então, à noite, eu escutava assim, quando você escuta o que você fala, você grava mais. Eu falei, opa, peguei essa chave. Então, eu ia fazendo isso. Então, tinha a prova. Então, naquele dia, não adiantava a professora eu ler 10 mil livros, que eu não ia memorizar. Eu tinha que ouvir o livro. E grifar lá quais eram as palavras-chave daquele conteúdo. E aí, assim, eu ia fazendo. E aí, aquela parte, eu fazia o meu resumo. Então, eu falava com a minha voz e ia escutando. Então, à noite, eu dormia com aquele negócio na cabeça. Ouvindo tudo aquilo. Então, eu descobri que eu era mais ouvinte, né? Ouvinte visual. Então, teve até uma vez que foi muito engraçado. Eu estava com o braço quebrado. E eu fui para a escola mesmo assim. Aí todo mundo falou, mas meu Deus, como que ela vai conseguir fazer a prova e escrever tudo? Professora, não, ela vai. Ela vai, alguém vai falando para ela, vou pegar um aluno, e vou lendo para ela e ela vai respondendo as questões. Nisso eu tirei 10. Gente, foi uma felicidade, porque mesmo eu não escrevendo, eu não copiei nenhuma lição naquele bimestre, naquela época. E mesmo assim, eu consegui tirar 10, porque eu estava vendo e ouvindo, né? Que são os seus sentidos mais fortes, né? Sim, sim. E isso abre um espaço para a gente falar a importância da gente se conhecer e principalmente qual é o nosso sentido de maior aprendizado. Sim, porque tem pessoas que são mais... esqueci o nome. Mas são visuais, auditivas, aí tem aquelas que sentem mais. Perceptivas. Não. É aquela que, por exemplo... Registra, né? Gosto de registrar, esqueci o nome. Tem que fazer. Eu esqueci agora o nome, mas, por exemplo, para eu escolher um sofá, eu preciso sentar e me sentir acolhidíssima. Normalmente são as primeiras pessoas que reclamam do ar-condicionado. Ai, tá muito frio. Né? Mas essa é a importância de você saber como você aprende
é demais. E você trazendo isso ajuda quem está nos ouvindo, né? As pessoas que estão nos ouvindo a identificar isso dentro delas e também, por exemplo, um líder, um gestor, a olhar para aquele colaborador dele e ver que talvez precise de um outro jeito de se comunicar com ele, mudar a comunicação para que aquela pessoa comece a produzir de fato. Né? Exato. É uma coisa que você falou, eu achei super interessante, é desenvolver todas as habilidades. Porque às vezes a pessoa, como você falou, né? Então você gosta de sentir, você gosta do tato, você é do contato. E tem pessoas, e vamos supor, se eu entro numa sala de aula, né? Eu vou dar o que eu consigo saber. Que nem eu, para fazer uma prova, eu preciso que a pessoa leia as questões. Porque ela lendo, automaticamente eu vou falar assim, ah, tá, isso eu já sei. Se eu ler, vai ficar complicado para mim, que eu vou ter que buscar na minha memória, entender o que está escrito ali. Eu sei o que está escrito ali, mas é muito mais difícil para eu codificar tudo aquilo. Então, é tão simples, às vezes, a pessoa conseguir atingir todas as pessoas, porque muitos adultos, até hoje, não sabem que tem alguns transtorno. Exato. E por isso que é tão importante a sua fala aqui hoje. E eu lembrei, tá? São pessoas sinestésicas. Sinestésicas, que precisam sentir, precisam fazer... Mas isso é extremamente importante, né? Bom, Kátia, você disse pra gente que você tem um espaço chamado Haja. Isso. Né? Conta mais um pouquinho sobre esse espaço. Ai, gente, é tão gostoso. Eu falo que é meu pupilo. Mas só uma coisa, você estava no mercado de trabalho, né? Você trabalhou em algumas empresas e... resolveu empreender? Ou você ainda está no mercado de trabalho? Como é que foi isso? Como que foi? Essa história toda aí? Eu tô falando, é desorganização, meu Deus, põe tudo em ordem. Então, eu comecei, depois que eu vi que eu poderia ser professora, fazendo a faculdade, eu falei assim, não, eu quero trabalhar nisso. Então, eu foquei somente em ser professora. Aí eu trabalhei no estado, dando exatamente as aulas que eu dou hoje, de alfabetização e letramento. Fazendo vários tipos de curso em escola particular também. E também no SESI São Paulo, que é muito maravilhoso. E aí ali me deu uma bagagem muito enorme. E aí as pessoas falam assim, nossa, Kátia, mas você tem todo um jeito, nossa, vem dar aula para mim particular do meu filho. Aí eu ia. Ah, Kátia, vem fazer tal coisa. Aí eu comecei a ter muitas crianças e eu comecei a não dar conta. Quando entrou a pandemia, eu não conseguia estar num lugar e me locomover, né? Eu falava, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso abrir um espaço, né? Preciso abrir um espaço, porque o que eu vou fazer? E até que eu conheci o Instituto Luzias, né? E aí eu participei do Momento Crescer, que é um dos lugares maravilhosos. Gente, quem é mulherada tem que conhecer esse lugar. Inclusive, Cláudia Luzia vai estar aqui também. A Cláudia Luzia, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, maravilhosa. E aí eu falei, gente, ela começou a entender que as mulheres precisavam ser empoderadas e elas precisam entender que ela tem um potencial muito grande. E aí eu consegui abrir meu espaço, né? Eles têm um financiamento lá no local, né? A gente tem que passar por vários cursos, não é assim não, chega lá, bate na porta e ganha, não é não. Você tem que passar, suado, para receber essa ajuda. E aí, com isso, eu consegui abrir um espaço na minha casa. Eu tenho uma sala de aula que é muito legal. Eu já tinha as coisas, porque eu fui guardando esse conteúdo, né, esses materiais. E aí tem uma sala de aula e uma sala do brincar. E lá, gente, olha, a tia fala assim, é a tia da bagunça, é a tia da meleca, não vai lá. E aí eu ensino a criança com o lúdico, com a contação da história, com os jogos, com pregador, olha só. Basicamente você utiliza o teatro para ensinar. Isso. E são crianças que têm também a dislexia, que têm o TDAH ou não? Olha, tem crianças que têm, mas os pais nem sabem que tem, né? Porque assim, é difícil mesmo você conseguir identificar isso, né? Precisa de muitos profissionais, né? Então é o pedagogo, é o psicólogo, é o professor, ali todos, fono, é o psicopedagogo, então precisa, eu falei de novo, são vários profissionais para poder identificar. Às vezes a pessoa fala assim, ele é lerdo demais.
ele é preguiçoso demais, começa a rotular. Os julgamentos também, que é os julgamentos. Né? É desorganizado. Você entendeu? E o cuidado que tem que ter com essas falas, né? Que Não nem é? você teve a professora que falou, você não vai ser capaz. Tem gente que é um pouco mais sensível que ela recebe essa informação e fica naquela questão, tipo, deprimente, assim, tipo, eu não sou capaz mesmo, ela se afunda naquilo. E tem a pessoa que nem você, que, tipo, não, eu vou mostrar que eu sou capaz sim, né? E dar a volta por cima. Então, tem que tomar muito cuidado com essas falas, principalmente com crianças, né? Eu falo que minha primeira mentora foi a minha avó, né? Eu sou apaixonada por ela. Eu fico imaginando hoje, se ela estivesse viva, vendo tudo isso que eu conquistei, ela ia estar realizada, porque ela era analfabeta. Então, e ela conseguiu, assim, me ensinar tantas coisas, com tanta riqueza de detalhes. E ela sempre falava sobre isso. Filha, nunca deixa ninguém te deixar para baixo, deixar menos. Então, eu fui seguindo muito essa fala. E hoje a gente trabalha muito com sócios emocionais, sócios-emoções. Então, você precisa entender, às vezes aquela pessoa é tímida, mas ela é tímida por quê? O que aconteceu na infância dela? Né? Então, as pessoas... um exemplo, o profissional, o professor, o pai, o responsável, o avó, um tio, aquela pessoa que a criança admira. Se falar para ela assim, você é tímida, você é uma burra mesmo, e ela registra aquilo, já era. Inconscientemente, ela cresceu. Aquilo ficou registrado, marcado. E para destravar aquilo, eu falo que é um destrave cebola. Você vai tirando camada por camada. E a criança também é dessa maneira, porque ela sente o luto diferente, ela sente a separação dos pais de uma forma diferente. Muitas crianças regridem. Olha, eu falo que dá um trava-língua aqui, menina. E aí, aquilo para você desconstruir de novo é difícil. Então, é muita conversa. Eu tive uma aluna que ela estava já no 3º ano, ela só sabia só o primeiro nome dela e ainda fazia errado. E eu falava para ela, vamos que você vai ser capaz, vamos que você vai conseguir. Então, sempre motivando ela, sempre com palavras, é assim mesmo, calma aí. Né? A primeira vez que ela conseguiu fazer a redação, tinha vários erros de português, mas não era isso que eu estava avaliando. Eu estava avaliando ela... O desempenho de escrever, né? Isso. E assim, que teve coerência a história dela, de começo, meio e fim. E ela, tô lendo, é isso? Eu falei, E aí nós dois choramos. E ela falou assim, e ela falou assim, nossa, é mágico ler. Eu falei, é mágico ler. Não, e aí a gente reforça aquela história que a gente falou antes, né? A importância de ter pessoas te empoderando ao seu lado, porque você teve o apoio das mulheres do Momento Crescer, que te empoderaram para conseguir um espaço, e hoje você consegue empoderar essas crianças, que futuramente, com certeza, você vai ser uma grande referência na vida delas e transformá-las em excelentes profissionais, né? Sim. E falando nisso, quanto você acha que essa educação inclusiva, acolhedora, interfere no desenvolvimento da criança para o adulto e também no quesito profissional? Nossa, que pergunta, hein, gente? Total. Imagina, né? Eu falo assim, hoje, os profissionais que voltaram a estudar, voltaram a dar aula, o novo normal, está tudo acontecendo, deve-se ter muito esse olhar acolhedor. Precisamos, né? Porque muitas pessoas, tem profissionais que tem pessoas que teve lutada, as crianças, e de que forma que está acontecendo isso, né? Na sala de aula, imagina, de 30 alunos, 25 sabe ler e escrever. 25 domina ali, 5 não. Como que vai se fazer isso? Como que vai ter esse apoio ali dentro de uma sala de aula? O que vai fazer? Então, imagina, se o professor ele começar a desmistificar. Olha, quase deu um trava-língua, mas eu consegui. Mas foi. Porque assim, nossa, o português e a matemática, mas às vezes ela precisa desconstruir tudo aquilo que a criança tá para chegar. Porque eu costumo dizer, a aula mesmo começa agora em março, né? Março, abril, porque quanto tempo a criança vai estar, o professor vai ter que estar descobrindo ali o que aquela criança trouxe de bagagem já. O que ela tem já da história de vida dela. Se conectar. Criança, né? Porque um é diferente do outro.
Né? Não adianta você querer passar tanto conteúdo se a criança não está absorvendo tudo aquilo. Tem que ter uma metodologia mais inclusiva, né? Que abrange todas essas pessoas, mas que também a aula flua, né? Para também não ficar travado, que a gente já tem uma defasagem muito grande no ensino, né? Sim, então... nós temos mesmo. Falando nisso, qual é a sua expectativa para o futuro, olhando para o ensino do Brasil assim? Você acha que estamos caminhando? Pode chorar. Olha, gente, eu gostaria muito que as escolas tivessem um teatro, pudesse ter Olha, eu vi que você ficou emocionada, mas é para ficar emocionada mesmo, porque a gente sabe o quanto a educação é importante, né? Aqui no Instituto Êxito a gente fala sempre da importância da educação e vê, infelizmente, que o nosso país está com a educação que está, realmente é de ficar triste. Triste, né? Porque muitos projetos, que nem eu falo para você, eu sou participante, eu amo voluntário, eu acredito que a educação e a cultura, elas têm que andar de mão dada. Eu sou voluntária de um projeto que é trabalhando com os jovens, chama Sócios Emoções, né? Então a gente trabalha lá com 14 a 22 anos, esse jovem. Inclusive meu filho, meu pupilo lindo, beijo pra mãe. Ele foi um dos que formaram nesse curso, né? E isso ajudou muito nele. Então eu nem imaginava como e quanto isso poderia impactar na vida dele, né? E o que acontece? Muitas pessoas falam assim, esse adolescente, ele rouba porque ele quer. Não, será que foi oferecida para ele uma educação de qualidade? Oportunidade? Uma oportunidade? Saneamento básico? Será? Ou será que ele está fazendo isso por alguma necessidade mesmo de casa? Então, né? Mas será que Desespero. será que ele tem acesso a essa cultura, a essa educação? Foram cortadas várias coisas que dentro da escola é muito importante, né? Hora do recreio ali, tantos projetos que cada professor tem, muito bacana. Por que eu falo muito da escola? Porque é na escola, a escola que é a base da educação. Hoje eu tenho certeza, se parar para você, Pedro, você contar algumas coisas de experiência sua, você vai lembrar, você vai fechar seus olhos, você vai lembrar daquele professor, daquela merenda, né? Fala a verdade, que a gente gosta também da merenda da escola. Claro. Sim. Olha, eu acho que fica aí para quem está nos ouvindo, né? Também fazer essa reflexão, né? Quais são as memórias que tiveram na escola e começar a olhar e a perceber o que a gente pode fazer hoje para entender melhor os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as pessoas que a gente está acolhendo. A gente não está falando só de crianças, mas como gestor, o que eu posso olhar para o meu colaborador e entender qual é a necessidade dele para que ele exerça a sua função com excelência. Às vezes o cara não está afim mesmo, e aí, né, a gente demite por justa causa, mas às vezes é apenas uma falta de adaptação. Sim. Né? Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas olha, foi um papo muito gostoso, né, Pedro? Adorei. Nossa convidada é realmente demais. Demais. Tem bagagem, né? Tem bagagem. E gostaria de deixar uma mensagem aí para o pessoal aí que tem esse problema também, que está aí enfrentando algumas dificuldades. Qual mensagem você gostaria de deixar para o pessoal? Minha mensagem é o seguinte: você também é capaz. Você também pode. Todo mundo tem uma limitação na vida. Não importa qual seja. Você tem que pensar, estudar e vai atrás que você vai se realizar. É isso. Isso aí, muito bem, dona Kátia Teixeira. E ó, pra gente fechar com chave de ouro, quem quiser saber mais sobre você ou sobre o Espaço Haja, onde eles podem te encontrar? Olha, eu estou mais ativa lá no Instagram. Então @Espaço Haja. Haja com H, né? Haja com H, é verdade, gente, porque eu fiz essa pegadinha, viu? H-A-J-A. Espaço Haja. E Kátia Teixeira também lá no Kátia Teixeira F lá no Instagram. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a vocês. Kátia, meu querido companheiro aqui, Pedro. E lembrando que o Instituto Êxito tem uma plataforma com mais de 400 cursos gratuitos e 100% online para te ajudar aí no seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem pra gente aí sobre todos os assuntos que a gente está abordando aqui, que a gente tem o maior prazer em ajudar vocês. Isso aí. Então,
Muito obrigada pela audiência, muito obrigada a vocês, companheiros aqui, e até o próximo quadro. Quem Até está mais. faltando? Até, gente.